Meninas, boa noite. Prometo ser mais rápida que a Jéssica, porque o nosso tempo está acabando. Culpa dela, hein? Culpa dela. Estou compartilhando com vocês aqui a minha apresentação. Então, eu vou ser mais sucinta que ela. Vou narrar para vocês um pouquinho do como é ser gerente, né? A Cíntia, como eu cheguei dentro da TI, das oportunidades que tive, as minhas áreas de atuações e os meus desafios, tá? Então, para chegar na TI, eu trabalhava no setor de cobrança. Então, eu venho lá para os primórdios, os primeiros empregos, né, dentro da área de cobrança. E aí, tive a oportunidade de conhecer Jéssica Avelino e a Aline Guedes, que está aqui com a gente. E elas me indicaram para trabalhar na área, para gestora de projetos dentro da empresa. Fiz a entrevista, passei com a RH, fui linda, maravilhosa, mas quando eu fui chegar com o diretor da área, gente, foi uma negação total. E aí ele só teve duas escolhas para fazer: me aceitar, confiar nas meninas e me aceitar, ou me reprovar. Ele me aceitou. Ele me deu a oportunidade de fazer uma nova carreira na minha vida profissional. Com isso, eu me tornei gestora de projetos, fui me empenhando, estudei bastante, fui atrás, não me acomodei. Isso é bem importante para nós meninas, né? Que quando a gente chega numa área nova, a gente parece que tem uma necessidade de se dobrar mais, né? De mostrar que a gente faz muito mais do que deveria, ou que a gente pode fazer muito mais do que precisa, para provar para os outros e para nós mesmos. E isso eu fiz muito no meu início de trabalho, continuo fazendo, confesso para vocês, principalmente quando eu ouço alguns comentários de pessoas que eu falo, mano, não faz sentido nenhum, mas fui me empenhando, criei experiência. Com tudo isso, a empresa foi crescendo, e aí foi tomada uma decisão dentro da empresa de separar as áreas, que é criar a área de qualidade e de produtos. Nessa separação, eu decidi, por escolha, graças a Deus, a melhor escolha que eu tive na minha vida foi ir para produtos, CPO. Sim, foi a melhor coisa da minha vida, foi uma decisão assim que eu tomei muito fácil, gente, confesso para vocês que para mim foi muito natural eu ir para a área de produtos, que é a minha cara, é o que eu sou, é o que eu nasci para fazer mesmo, de verdade. Então, como eu me tornei gerente? Quando a minha gerente saiu da área, ela nos abandonou. E aí a empresa chegou e falou, olha, tenho mais um novo desafio para você, afinal você topa vários desafios aqui dentro, né? Sempre, tem um cliente novo, vai lá, filhona. E aí eu sempre vou, certo, Aline? Então, com tudo isso, assumi a área de produtos hoje, dentro da empresa onde eu estou, e aí passei por alguns desafios, né, nessa minha trajetória de saída da área de cobrança para a área de TI. E esses desafios, inicialmente, foi lidar com pessoas com temperamentos difíceis, ações de pessoas desrespeitosas, meninas. Chegou muito triste, e a gente foi passando por coisas que nós não deveríamos, e não importa se nós somos mulheres ou se somos homens, somos seres humanos. E esses clientes não souberam nos respeitar, mas naquele momento a gente precisava lidar com tudo aquilo. Então, aí veio mais uma coisa que a gente precisava conquistar. Eu, como profissional, precisava conquistar o respeito desses profissionais. Eu era nova. Pessoas que não me conheciam pediam para ser demitida, simplesmente porque não gostou de mim, porque não achou legal a forma com que eu falava, e não pelo meu profissional. Então, isso é muito triste. Por eu lidar com muitas pessoas do ambiente masculino, né, muitas pessoas do sexo masculino, eu falava muito diretamente com o desenvolvedor, o que eu tive que fazer? Criar uma postura mais firme, ter uma postura de ser mais incisiva na hora de falar. Por quê? Porque senão eu não era ouvida. Imagina, eu num time de 6 pessoas, eu a única mulher dentro desse time. Eu precisava me impor, eu precisava ser respeitada.
E com esse time, eu precisava também mostrar para o meu cliente, que também não me respeitava como profissional. Por diversos motivos. Alguns deles eu acho que ela não sabe o que ela está fazendo. Então, eu passei por uma aprovação de eu sou capaz, que eu preciso me empenhar, que eu tenho capacidade para tudo isso, foi muito grande. O legal também, o que eu venho aprendendo hoje como gerente, é que liderar pessoas, gente, é um desafio incrível e é bem gostoso, mas dá trabalho. Eu liderei em torno de mais ou menos 5 pessoas, um determinado tempo, e aí a gente sempre compartilhou muito as decisões dentro de um time, né? Então eu lançava uma ideia e aí todo mundo dava a sua opinião. 5 pessoas com 5 opiniões diferentes. Como é que a gente chegava nesse acordo? Então, eram discussões, assim, 2, 3 reuniões de 2 horas até a gente conseguir chegar num acordo. E o mais bacana, muitas dessas discussões, a gente chegava numa conclusão da maioria, ou seja, 4 pessoas aceitavam, mas a quinta, ela conseguia mudar a opinião dos outros 4. Então, isso para mim ficou um aprendizado maravilhoso, que não é porque a maioria, a massa, concorda, quer dizer que ela está certa, que ela tem a razão. A gente precisa prestar muito mais atenção do qual é a melhor solução, qual é a melhor opção, qual é a melhor escolha, e não por ego, e sim aquilo que de fato atende completamente o que a gente precisa, conforme a nossa necessidade. Quero compartilhar com vocês coisas que eu passei sobre os desafios externos, né? Passei por alguns aí que não foram bem legais, mas é legal compartilhar. O primeiro foi homens explicando a mesma coisa que eu havia explicado há 30 segundos antes. Não sei quantas de vocês já passaram por isso, mas eu venho passando por isso. Hoje, por exemplo, aconteceu. Eu expliquei, e aí logo em seguida a pessoa explicou exatamente com as minhas palavras a mesma coisa. Como se eu não fosse ninguém. Como se eu só fosse ali, ó, uma sementinha, um papagaio falando na orelha de alguém. Cara, isso é muito triste. E aí, quando a gente se impõe, a gente é vista como pessoas agressivas, pessoas grosseiras. Eu tenho um apelido chamado de Paola Bracho, exatamente por isso, porque às vezes a gente precisava se impor, e aí eu me impunha realmente, gente. Quando eu vou para a guerra, eu vou para a guerra. Eu vou. Então, ganhei o apelido, Paola Bracho, é o meu apelido dentro da empresa. E para mim tá tudo certo, porque o apelido do Paola Bracho foi por eu me posicionar, foi por eu brigar pelos meus conhecimentos, pelo meu ponto de vista. E é isso que eu vou continuar fazendo, porque é isso que eu sou. Eu não vou mudar o que eu sou para agradar as outras pessoas. Então, esse é um primeiro ponto bem legal, que eu acho que é legal compartilhar contigo, com todos vocês, na verdade. Um outro é uma situação bem chata que eu passei com um cliente me chamando de burra. De uma planilha de Excel que eu não sabia mexer com PROC V e, na verdade, eu não era burra. Ele estava fazendo a fórmula errada. E aí eu cheguei no momento de falar para ele, a fórmula está certa, se você quiser eu vou até você e explico a fórmula. Não o suficiente, depois que tudo isso aconteceu, esse cliente pediu também para eu burlar resultados, meninas, porque eu apresentava resultados para ele. E eu não aceitei. Mais uma vez, ele se irritou comigo. Porque, veja, tem coisas que a gente pode aceitar e tem coisas que não. Nós, mulheres, precisamos saber os nossos limites e até onde a gente pode ir, meninas. Então, o meu limite ali deu. O meu caráter pediu. Deu aqui. Não alterei resultados, passei isso para minha superior, que acabou entrando no nível maior, e aí depois de descobrir com o tempo, ela compartilhou comigo, dizendo que ele tinha pedido a minha cabeça, porque eu discordei, porque eu não fiz o que ele me pediu, e aí ele queria um homem para falar com ele, e não eu. Então, coisas assim me deixam bem bravas e tristes ao mesmo tempo. Na época, eu surtei, eu fiquei bem brava mesmo, pedi até para descer para tomar um café, porque eu estava inconsolada com o posicionamento da pessoa.
Porque ali ele estava falando com uma profissional, ele não estava falando com uma mulher. Ele estava pedindo para eu burlar algo que não era meu, que não era correto. Uma outra situação que também passei, meninas, algo também recente, foi eu ir ao cliente, eles pediram uma pessoa que conhecesse do sistema profundamente, a palavra profundamente é sensacional, e a palavra tecnicamente, né? Precisa que alguém conheça o sistema tecnicamente. Lá foi eu, a única pessoa, fazer uma reunião com 7 homens. Cheguei lá, eu não conhecia apenas 2, um deles me olhou dos pés à cabeça. Claro, gente, sou mulher, gosto de me arrumar, estava no sapato alto, maquiada, cabelo feito e batom feito. Entrei com toda a educação do mundo, com um sorriso no rosto, como eu sempre faço, e aí fui olhada dos pés à cabeça. Quando sentamos e falei, podemos iniciar, ele disse, é só você? Você não precisa de nenhum desenvolvedor? Tenha certeza que você vai saber responder todas as minhas perguntas? E eu disse com a maior clareza do mundo, disse, tenho certeza. Vamos começar? Respondi todas as perguntas dele, inclusive dei sugestões nos processos que ele estava deixando passar e coloquei alguns riscos do que ele havia desenhado. Então, assim, ele me julgou, meninas, simplesmente por eu ter um sorriso bonito, eu recebo sempre esses elogios, por eu estar arrumada, por eu ser mulher. Porque ele entendeu que eu precisava de um desenvolvedor do meu lado para responder perguntas técnicas. E, gente, vou contar, não eram perguntas técnicas. Eram só perguntas de conhecer o sistema. Simples assim, nada era técnico. Então, com isso tudo, meninas, eu vou passar aqui para vocês que esse machismo, ele não existe só com os homens, né? Ele existe também para muitas mulheres. E fazemos coisas que nós não percebemos, ou às vezes nem reconhecemos que estamos dizendo frases que agride a outra, né? Então, algumas frases que a gente já ouviu foi, tem certeza que vai contratar mulher e ainda com filho pequeno? Qual é a diferença, gente? Não entendo, por quê? A mulher não precisa trabalhar? Ela tem um filho pequeno, isso quer dizer que ela não tem direito a trabalhar? Então, precisamos fazer certas reflexões. Contratar um homem para isso, ou vai dar certo? Aí vai dar certo. Precisamos de alguém como você. Oi? Não entendi. Alguém como você, um ser humano, profissional, que sabe o que está fazendo? Todos nós sabemos. Contrate um homem, pois ele não engravida. Isso também é muito triste, né? Comentários que nós mulheres fazemos e eu já vi, já presenciei. Os comentários são, meu marido me ajuda a arrumar a casa. Meninas, o marido não ajuda em nada, é obrigação dele também arrumar a casa, fazer tarefas domésticas. Ele não está te ajudando, ele só está cumprindo a obrigação dele também. Afinal, os dois moram juntos. Outro comentário, você agindo assim nunca vai conseguir um namorado. Galera, no tempo de hoje, estamos ainda com essa frase? Não dá, a gente precisa mudar isso, a gente precisa começar a melhorar a forma de dizer, a gente está muito acostumado com o habitual das palavras, né? Com o habitual de frases feitas, e na verdade não é isso, a gente precisa pensar antes de falar, a gente não pode só falar porque estamos acostumados a falar. Uma outra frase, mulher tem que se cuidar para o marido. Ah, o marido não tem que se cuidar para a mulher não, né, gente? Só a mulher que tem que ficar bonita para o marido. Mulheres casadas, é isso mesmo? Só a gente que tem que se cuidar? Marido pode ficar barrigudo, barbudo, sem tomar banho, peludo, tá tudo certo. Como assim, gente? Mas eu já ouvi comentários de mulheres, pessoas amigas minhas, dizer isso pra mim. E achar que isso tá certo, tá bom? Por quê? Por criação, por sociedade, por costumes. Então, a gente repete aquilo que a gente ouve na nossa vida. Isso é muito triste. Hoje a Jéssica passou por uma situação
que nós conversamos, e aí ela foi um pouquinho mais firme, um pouquinho mais enérgica, e aí ela teve a primeira pergunta: você está de TPM? Cara, o que minha TPM tem a ver com isso? Só porque eu tô sendo mais firme com você na resposta? Só porque eu tô sendo mais dura? O que minha TPM tem a ver com isso? E vamos lá, nem toda mulher tem TPM. Vai estudar um pouquinho. Algumas têm, outras não. Precisamos mudar isso, meninas. Precisamos tomar cuidados com os comentários que nós mesmos fazemos. Porque a gente faz esses comentários. Tem uns comentários que a Jéssica achou até pesado deixar na apresentação, mas eu vou fazer esse comentário. Se a mulher ela está subindo de nível, né, de cargo dentro da empresa, tenho certeza que ela está dando para o chefe. A gente fala, tanto homem quanto mulher. Não fui autorizada a pôr isso na apresentação, mas isso acontece muito. Muito, meninas. Então, agora, com base em tudo isso, dessas frases que a gente vem conversando aqui, eu quero deixar alguns recados para o nosso RH. Sei que tem meninas aqui que trabalham no RH, mas também, se não tiver pessoas do RH que representam a sua empresa, meninas, compartilha. Faça esses questionamentos, tá? Primeiro recadinho. Você sabia que dependência financeira é um dos maiores fatores ligado à violência doméstica? RH, chega de perguntar. Você tem filhos? Quantos anos? Se você aceitar a vaga, ele ficará com quem? Ele ficará com pai, com mãe, com vó, com tio. O que isso importa? Precisamos que o RH integre as mães ao mercado de trabalho. Ou as futuras mamães. Porque, gente, somos nós mulheres que podemos gerar filhos. Homem não gera filho. Somente nós. Então, o RH precisa olhar para as futuras mamães também. Não só para as que já existem, mas para o futuro. Ter uma sala de amamentação, ter uma sala reservada, seguir as leis, porque sabemos que muitas empresas não seguem as leis, tá? Então, precisamos olhar com mais atenção para nós, mulheres. A outra perguntinha é: você já fez uma pesquisa na sua empresa para saber como as mulheres se sentem? E como podemos combater o machismo organizacional? Precisamos incentivar o empoderamento feminino dentro das empresas. Precisa inovar, fazer diferente. Escutar também as ideias das mulheres, valorizar essas ideias, fazer com que as pessoas parem para prestar atenção. Reconheça as mulheres da sua empresa e das outras também, por que não? Conselhos agora para as mulheres profissionais, para vocês, meninas. Vocês precisam ser a protagonista da história de vocês. Conheça os profissionais que trabalham com vocês. Se posicione com a certeza que você domina um assunto, porém nunca deixe se permitir de conhecer mais e mais. Afinal, meninas, conhecimento nunca é demais. E todos os dias nós aprendemos alguma coisa, não é mesmo? Não revele comentários machistas. E o mais importante, não absorva, não leve isso para vocês, porque isso só faz mal para nós mesmos. Ele falou, segue adiante. Ela falou, segue adiante também, não importa quem disse, qual é o gênero da pessoa. Não absorva. Assédio disfarçado de piadas. Meninas, não aceitem. E digam, não gostei. Isso não foi legal. Não dê sorrisinho sem graça ou saia como se nada tivesse acontecido. Diga, não aceite. Tenha coragem e teste seus limites. Faça o autoconhecimento, veja aonde você precisa melhorar e aonde você é boa. Mas só fazendo o autoconhecimento que você consegue perceber e se valorizar. Empodere umas às outras. Não diminua só porque você tem uma raiva, ou por ego, ou por algum motivo. Valorize sempre as profissionais que estão ao seu lado, as suas colegas de trabalho, ou até mesmo pessoas que você acabou de conhecer. Não julgue sem saber. Agora algumas perguntinhas para vocês pensarem, e aí a gente vai para compartilhar todo o nosso conhecimento e experiências que temos.
Na sua empresa, existe quantas mulheres no cargo de liderança? E homens, quantos existem? O número de profissionais que atuam com você no dia a dia são mais homens ou mulheres? Você já passou ou passa por situações de machismo, sexismo ou misoginia? Compartilha com a gente, não se acanha. Obrigada, meninas!